Oi, tudo bem? Se você chegou até aqui nesse vídeo é porque você está interessado no tema Uma Vida com Propósitos, livro do Rick Warren, um best-seller que nós estamos estudando aqui na nossa comunidade. Então, em primeiro lugar, o nosso objetivo é alcançar, através desse material, os membros e frequentantes da nossa igreja que acompanharão com a gente os estudos desse material. Também para aqueles que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, para que nós possamos juntos aprender e fazer uma crítica construtiva bíblica sobre esse material que já desde o início eu quero deixar uma boa avaliação dele. É uma questão de você saber fazer uma boa leitura e uma boa filtragem desse material. Que essa reflexão possa, de alguma forma, abençoar a sua vida, te apontando os caminhos sobre a seguinte pergunta que é feita nesse livro: para que eu estou nesta terra? Nós vamos dar uma série de mensagens na nossa comunidade para que a gente prepare a nossa igreja para que faça uma boa leitura sobre o material, para que eles possam interpretar e aplicar da melhor maneira possível o que ele chama aqui de os 5 propósitos. Há uma possibilidade de olharmos para as Escrituras e encontrarmos em toda a mensagem bíblica vários propósitos pré-estabelecidos por Deus para o seu povo. E nesse livro ele resume 5 propósitos, 5 áreas de atuação que o cristão deve se envolver no contexto da igreja e a partir da igreja no mundo, tá bom? É sobre essa proposta que eu quero te convidar a fazer essa reflexão. Se você ainda não tem esse livro, você pode pedi-lo no livro físico através da Editora Vida ou plataformas de vendas como o Mercado Livre, ou você pode tê-lo em e-book, em que você, como por exemplo na loja da Kindle, da Amazon, você pode adquiri-lo como e-book ou gratuitamente como um livro audiolivro que você pode ouvi-lo, o livro completo, no YouTube. Essa terceira opção gratuita. Rick Warren ele começa muito bem fazendo uma abordagem com a seguinte pergunta: afinal de contas, por que eu estou aqui nesta terra? E ele faz uma abordagem inicial apontando para o fato de que tudo começa em Deus, não em nós mesmos. De que nós não somos o foco está em Deus. A menos que nós não admitamos a existência de Deus, ele diz, a questão de propósitos não faz nenhum sentido na vida. E essa é uma das argumentações do ateísmo. Se não há Deus, não há propósitos. Em que ele vai nos preparar, nos mostrando que nós seres humanos, nós não somos o foco é Deus, mas que pelo pecado nós nos desviamos do alvo principal, que é viver para a glória de Deus, mas ao mesmo tempo nós não somos um acidente, em que ele vai dizer que antes de termos sido criados pelos nossos pais, antes da eternidade nós já fomos concebidos na mente de Deus. Tanto que tem texto na Bíblia que fala que ele nos elegeu antes da criação do mundo, aqueles que estão seguindo a fé. Portanto, ele faz essa abordagem fomentando em nós o desejo, a perspectiva de um Deus de amor que quer alcançar o pobre e miserável pecador para que ele seja redimido e nesse processo de redenção seja restaurada a visão correta sobre os propósitos da vida. Que aqui ele resume em 5 propósitos, 5 áreas: a adoração, comunhão, transformação, cooperação e missão. São essas 5 áreas. Em que ele vai dizer no primeiro propósito, você foi criado para adorar a Deus. Você precisa crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, confessar os seus pecados para voltar a não adorar a si mesmo, as coisas deste mundo, os prazeres desta vida, mas em arrependimento voltar ao projeto inicial de que você foi criado para adorar a Deus. O segundo objetivo, o segundo propósito é que em Cristo Jesus, Deus chama um povo para fazer parte de um projeto de comunhão, em que haverá uma rede de apoio, uma grande família espiritual, em que Deus em Cristo Jesus morreu para este povo e ele vai estar junto até o fim, até que o Senhor Jesus volte para arrebatar esse povo que viveu perseverando em comunhão. Para que nesse processo, enquanto Jesus não volta, o terceiro propósito, que é a transformação, ou o objetivo de que cada indivíduo dessa comunidade seja como Jesus, através do discipulado, através de um viver que está sendo produzido uma transformação, em que a Bíblia não produz a nós apenas informação, mas transformação de vida. Um impacto de santificação que produz um viver, inclusive, contagiante. Na sequência aqui, o quarto propósito é a cooperação. Esse povo que foi transformado por Jesus, ele é um povo que coopera
no processo de servir a Deus através da igreja, a sociedade ao nosso redor. Nós somos um povo que seguimos e servimos a Jesus Cristo, que deu o maior de todos os exemplos em amor de alguém que soube servir, de alguém que soube amar. E nós, nesse quarto propósito, nós temos aprendido nas Escrituras a cooperação, a cooperar com as nossas ofertas, com os nossos recursos, com os nossos dons e talentos, servindo a igreja e através da igreja a nossa comunidade, aonde nós estamos inseridos. E o quinto e último propósito é a missão. Esse povo que foi redimido por Cristo, que adora a Deus, que voltou a entender a importância da razão maior que nós estamos aqui, estamos sendo impactados por esta mensagem, vivemos juntos em comunhão, estamos cooperando nesse processo para que a grande missão seja alcançada, de pregar e proclamar o Evangelho em toda a face da terra. E isso deve mover crentes, discípulos de Jesus, no contexto da igreja local, a um viver com propósitos, a um viver que realmente faz sentido, e teremos respostas a essa pergunta: por que estamos aqui nessa terra? Exatamente para cumprir esses 5 propósitos, essas 5 áreas. Aqui nós vamos comentar os 5 propósitos separadamente para te ajudar a ir chegando você às suas próprias conclusões e inclusive você identificar quais os seus dons e talentos que vai se encaixar com uma dessas 5 áreas. Será que eu sou mais inclinado com os meus dons e talentos a ministérios na igreja voltados para adoração, como no caso música? Não, eu tenho mais a inclinação com os meus dons e talentos para o dom de serviço. Então eu posso ajudar na cozinha da igreja, na cooperação do ministério de comida, de alimentação no contexto da cantina da igreja. Não, eu sou mais voltado para os dons evangelísticos. Será que então eu vou estar envolvido com ministérios, envolvidos mais com a missão de evangelização e proclamação do evangelho? E todas essas áreas vai disseminar numa grande rede de todos os ministérios que alcançam esses 5 propósitos, tá bom? Me acompanhe nesse processo, nessa jornada, nessa imersão de uma vida com propósitos. Um abraço a todos, até o próximo encontro.